começando agora mais uma entrevista do Fora da Caixa e a gente traz no estúdio hoje a Dandara Felícia. Ela que é transfeminista, ativista pelos direitos humanos, antirracista, antifascista e funcionária aqui do HU da UFJF. Seja bem-vinda, Dandara. Obrigado pelo convite. E antes da gente começar então o nosso bate-papo, eu queria te perguntar primeiro como que a gente aborda o movimento, né? Como que a gente fala do grupo LGBT, LGBTQI... Sou eu que agradeço o convite. É sempre muito importante esses espaços para a gente poder debater a questão da LGBTQI-fobia estrutural da nossa sociedade. LGBTQI+, a gente usa normalmente porque é uma sigla que abarca, inclusive as pessoas que não se enquadram em nenhuma das letras, né, com o mais lá. O que a gente tenta é realmente conseguir fazer essa história inclusiva, né? Existe uma discussão, inclusive no movimento no Brasil, quais que a gente vai usar, quais que a gente não vai usar, qual que pode. Tem gente que abrevia e fala só o LGBT, mas a gente entende que o LGBT ele ainda exclui as pessoas intersexo, por exemplo, que são aquelas que nascem com dois sexos biológicos e daí depois podem se decidir, né? E o mais que são essas pessoas que às vezes têm alguma dúvida ainda quanto à questão da sexualidade ou a questão da identidade de gênero, porque existem, por exemplo, as pessoas trans não binárias, né? Que são aquelas que não se identificam nem enquanto sexo masculino, nem enquanto sexo feminino. Então daí a gente tenta abarcar o maior número de pessoas, ser o mais inclusivo possível, com a LGBTQI+. Uhum. E com relação aos preconceitos sofridos pelo movimento, quais são as maiores dificuldades encontradas? A gente tem uma LGBTQI-fobia estrutural, né? Mais para frente a gente vai falar o porquê dessa estruturalidade da LGBTQI-fobia, mas as grandes dificuldades para os LGBTs que eu vejo, a primeira é a questão da saúde, né? A gente tem um acesso muito difícil, embora a gente tenha um programa desde 2009, que é o Programa de Saúde Integral da População LGBTQI, a gente ainda tem muita dificuldade no acesso à saúde, tanto as pessoas L, G e B. O bissexual, por exemplo, nem é considerado no sistema de saúde, né? Quais são os programas que existem para pessoas bissexuais? Programas de proteção, programas de atendimento integral em saúde mesmo. E as pessoas trans, que a gente tem uma dificuldade muito grande na questão do atendimento do processo transexualizador. São 11 ambulatórios no Brasil, 3 deles em São Paulo, então assim, a gente tem uma concentração muito grande na região sudeste, e o atendimento ele não abarca todas as cidades e nem todas as pessoas, né? Então, esse é um grande problema que a gente tem, da questão estrutural, né? E a outra é a questão da educação mesmo. Muitas professoras na educação básica e na educação, depois na educação média, não sabem como lidar com o problema e a gente não discute o problema porque a gente não tem acesso. São direitos básicos, né? Saúde, educação. Sim, sim. São direitos básicos que já, no início, nos mostram a dificuldade do acesso à sociedade, né? Agora, principalmente com essa questão da escola sem partido, ideologia, mais dificuldade a gente tem ainda de acessar a escola com seminários e com práticas que vão educar mesmo as pessoas, né? Porque a questão do preconceito e da discriminação, ela antes de tudo é uma questão de educação. Se você educa uma população para ela não ser LGBTI-fóbica, a gente consegue, além das políticas públicas com a educação, fazer uma sociedade mais justa e mais igualitária, mais equitativa para todos. Uhum. E a gente ouve falar, né, esse já é um termo um pouco mais difundido, sobre preconceito estrutural. Você até citou ele. Você pode explicar um pouco mais sobre como acontece esse preconceito, como ele é manifestado na sociedade para a gente? Sim. O preconceito estrutural é aquele que ele acontece todos os dias sem as pessoas perceberem, né? Ele está estruturalmente calcado na sociedade como se fosse uma coisa natural. Ele é naturalizado na sociedade, por isso ele é estruturalizado. E aí esse preconceito ele começa, por exemplo, na família, né? A gente tem história de meninos de 8 anos que apanham do pai que estavam lavando louça, né? Isso é um preconceito estrutural, uma discriminação estrutural da sociedade. Por que lavar louça, né, leva um menino a apanhar do pai por achar que ele está sendo feminino, por achar que ele está sendo gay? Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade, né, extremamente calcada no machismo,
Então, dali advém todo um ponto da questão da LGBTQI-fobia estrutural, e aí na família, na escola, quando a diretora, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele pediu na escola de ensino médio para usar o nome social. E aí a escola fez uma reunião, aceitaram no primeiro momento, depois fizeram uma reunião com ele e ameaçaram ele com um advogado, que ele não tinha esse direito. E existe uma resolução do MEC para isso, para a questão do uso do nome social. Então é esse preconceito que a gente chama de estrutural. É o que quando o LGBTQI, ele tenta utilizar a sociedade barra ele em algum direito básico, em algum momento, por conta da LGBTQI-fobia. Com relação a esses preconceitos enraizados, então, quais você considera os mais difíceis de combater? A LGBTQI-fobia, como eu falei, está calcada no machismo, né? Então a questão do tratamento básico, eu acho que é a questão mais difícil de você combater, né? De respeitar a necessidade mínima do outro ser enquanto ser vivente na sociedade. Eu estava comentando antes de entrar aqui que ontem eu fui até uma farmácia no shopping, por exemplo, e daí eu me apresento, eu não tenho problema nenhum em me apresentar enquanto mulher trans, eu sei de qual é a minha posição na sociedade, e eu acho que a gente precisa, inclusive, reforçar isso, mas o atendente perguntou o que o senhor queria, me tratando no masculino. Esse é um preconceito básico que é difícil da gente combater. Por que aquela pessoa me vê apresentada enquanto uma figura de identidade de gênero feminina e ela insiste em me tratar no meu gênero biológico, que foi o meu gênero de nascimento? Ela faz essa insistência. E esse eu acho que é o mais difícil, assim. É esse que está naturalizado. Tudo bem, ele é uma travesti, é uma mulher trans, só que é um homem, então eu vou tratar no masculino. E aí ele está estrutural, assim. Esse é o que a gente chama de enraizado na sociedade, naturalizado. Este naturalizado, que é o pai que bate no filho por conta de estar lavando louça, dessa questão de uma sociedade machista que a gente tem, que calca essa LGBTQI-fobia, esse é o mais difícil da gente combater, que eu acho que a gente precisa combater, inclusive, numa junção que sempre aconteceu com o movimento feminista, né, que a gente tenta fazer isso, por isso que eu falo, sou transfeminista e tudo, por conta disso, assim, para a gente poder tentar combater preconceitos que estruturam outros e daí para a gente combater isso na sociedade. Mas o movimento também já conseguiu muitas conquistas, né? Já tiveram muitos avanços, certo? A gente teve avanços, mas com cautela, assim. Eu acho que o próprio movimento cometeu alguns erros que eu vou falar daqui a pouquinho, mas assim, por exemplo, quais são os avanços? A DIARF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, convidou o movimento trans para poder fazer a nova resolução do uso do nome social e dos espaços determinados por gênero dentro da universidade. Então, isso é um avanço. Quando a instituição convida a sociedade para debater um tema de interesse da sociedade para poder implantar na universidade. Não adianta você fazer política pública para mim sem me consultar. Porque você nunca vai saber o que passa uma pessoa trans na sociedade, né? Você pode ser solidária, mas é difícil de saber como você se sente quando você chega com uma figura feminina e a pessoa te trata no masculino, ou o contrário, né? Então, assim, esses são os avanços que a gente percebe. A gente tem as leis e as políticas públicas que agora, nesse novo governo, infelizmente, estão sofrendo um retrocesso enorme. Por exemplo, os conselhos, que foram todos destruídos, né? Os conselhos de direitos humanos, o conselho de direitos LGBTQI, mas a gente teve esses avanços. O que eu acho que assim, o movimento ele perdeu em algum momento a questão de mudar a visão que ele tinha de fazer. O que a gente fez durante muito tempo? Nós fizemos o que a gente chama de advocacy, né? O advocacy é eu pegar e ir lá na universidade, por exemplo, sensibilizar a universidade para fazer uma política de cotas para pessoas negras ou para pessoas LGBTQI. Isso é uma advocacy. Você vai lá a Lei 9791 de Juiz de Fora, que a gente conhece como Lei Rosa, né, que proíbe a discriminação, a LGBTQI-fobia nos lugares e na cidade, etc. Essa é uma lei de advocacy. Foi um vereador homem cis, heterossexual, que com a advocacy fez isso, né? A gente foi lá, conversou com ele, isso lá em 1999, a lei foi aprovada em 2000, nós conversamos com ele, daí só que a gente pecou no ponto de chegar um momento de nós nos colocarmos
na disputa pelos lugares de poder e decisão. Né? Quando a gente tem a Marielle, por exemplo, a vereadora Marielle, que foi assassinada, ela faz parte do movimento feminista negro que em algum momento decidiu sair do advocacy e tentar galgar os lugares de poder de decisão, que são lugares que nós não somos vistos naturalmente. Né? É uma vitória quando um prefeito se candidata, igual nos Estados Unidos, a gente tem o primeiro candidato à presidência gay. Né? Isso é uma vitória quando a gente fala isso, porque assim, nós precisamos galgar esses poderes de lugar de decisão para poder fazer política pública de acordo com aquilo que a gente tem necessidade. Então, acho que esse foi um erro que a gente viu, assim, a gente vê no movimento gay. Em determinado momento, ele não fez esse salto de qualidade, né? De tentar começar a ocupar os lugares de poder e continuou muito no advocacy. Até hoje a gente ainda tem um pouco isso. Com relação a essa representatividade, a conquista de espaço na sociedade, quais as principais estratégias da militância que você acha assim, que são importantes? Agora a gente está tentando, a militância está tentando, uma parte da militância está tentando isso, assim. A gente precisa fazer o recorte também da questão do LGBTQI negro, que é pouco discutida, né? Inclusive da solidão do LGBTQI negro. Então, uma parte do movimento LGBTQI, que é uma parte de mulheres trans negras, começaram a se candidatar aos postos de decisão e de poder. Por exemplo, a gente tem a Érica Malunguinho, que é deputada estadual em São Paulo, que ela venceu o mandato, né? E aí tem a Júlia Santos de Belo Horizonte, que concorreu, tem algumas outras pessoas que fizeram isso, assim. Essa parte do movimento tenta pegar essa parte da questão de concorrer a lugares de poder e decisão por uma questão de representatividade. Acho que a gente está nesse momento agora, assim, a gente está tentando, e eu acho que as próximas municipais vão ser essenciais para isso, sim. Acho que vai acontecer muito o que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição de várias mulheres jovens, negras, muçulmanas, né? Que foi na eleição do meio do Trump. Aqui no Brasil isso importa pouco para a questão de Brasília, mas eu acho que importa muito numa questão local, né? Para que a gente consiga ocupar esses lugares de representatividade para que outras pessoas LGBTQI consigam perceber que elas podem ocupar aqueles espaços e, além disso, para a gente poder fazer política pública municipal e local para diminuir o preconceito e a discriminação estrutural para o LGBTQI. E a gente sabe que a mídia tem um papel muito importante nessa questão da representatividade, não só do público LGBTQI, sim, mas também mulheres negras, enfim. A Tiffany Abreu foi a primeira atleta do vôlei profissional brasileiro. Qual a importância você acha que tem, por exemplo, o lugar dela na mídia? Essa é uma discussão que expõe feridas, né? A Tiffany é uma discussão que expõe feridas mesmo. Expõe feridas muito mais profundas que demonstram, por exemplo, que a menina patinadora de 12 anos, que tem um casal de pais gays, ela está sendo extremamente vilipendiada, inclusive pelas associações esportivas, porque ela é uma menina trans e ela tenta concorrer enquanto menina, e daí como ela não tem um documento, como ela não tem uma garantia legal, ela ainda, toda vez é necessário que a família dela vá lá e tente uma decisão judicial, e essas questões da judicialização, elas são muito ruins, né? Quando você consegue, por exemplo, o casamento, a questão da retificação de nome, elas são ruins porque elas não são uma garantia de lei. Elas têm força de lei, mas não são uma garantia de lei. Então, a qualquer momento, um governo um pouco mais ditatorial, como que a gente vive agora, pode cessar e pode pedir, né, a cessação dessas resoluções. E aí ela expõe essa ferida transfóbica e estrutural. Qual que é a discussão, né? Uma parte da sociedade que é extremamente fundamentalista, discute e bate de frente com a questão da Tiffany concorrer enquanto mulher, enquanto a ciência e a biologia mostram e definem que ela tem níveis hormonais femininos. Então ela não tem força a mais, ela não tem vantagem nenhuma frente a uma outra mulher. Então, uma parte das pessoas que desconhece completamente o que é a ciência, né? Eu vou citar um nome depois se vocês quiserem cortem, mas a Ana Paula do vôlei, por exemplo, que é uma mulher que jogou vôlei, mas ela desconhece ciência.
Ela não sabe o que quer dizer níveis de hormônio e tratamento hormonal masculinos e femininos, porque isso quem sabe dizer é uma médica que estuda isso. Então, ela acha que a Tiffany tem mais força e etc. Enquanto a médica da Tiffany e outras médicas que já estudaram ela, viram e falam, não, ela não tem mais força, ela pode concorrer. Então, é essa transfobia estrutural que acontece, é a mesma transfobia do atendente da farmácia que te chama no masculino. É um desafio diário, É um né? desafio diário. São as pessoas tentando te colocar num lugar que você não quer ocupar. E que você tem o direito de não ocupar. As pessoas têm direito a ter uma identidade de gênero, né? Identidade de gênero é uma construção social que as pessoas têm direito de ter identidade de gênero. Se a gente for levar tudo pelo biologicismo, a gente vai negar vários direitos que homens e mulheres têm, inclusive. Se a gente for levar pelo biologicismo, macho e fêmea não tem diferença nenhuma, inclusive na sociedade. Então, os homens perderiam, inclusive, um lugar de posição de prestígio de poder que tem, se a gente for levar tudo pelo biologicismo. Então, quando vale para fazer a transfobia, vale pelo biologicismo, mas quando é para combater o machismo, não vale andar pelo biologicismo, né? É essa luta diária que a gente precisa fazer. E a gente estava conversando antes de começar sobre essa questão de doação de sangue, umas coisas que são muito, muito, muito básicas, né, Dandara? Assim, sobre leis que vieram de muitos anos atrás. Sim. E que até hoje existem e que contribuem para esse desafio diário, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro. São direitos básicos que a gente não consegue acessar. Qual que foi o grande lance, né? O movimento gay ele começa a ser criado no Brasil durante a ditadura militar. E aí tinha um movimento de lésbicas, o grupo Somos, e um movimento gay que começa a ser criado ali. Logo depois da ditadura militar, nas aberturas, né, em 1985, que os movimentos conseguiram se institucionalizar, e aí já veio o boom da AIDS, né, o boom da contaminação da AIDS, que naquela época era chamada peste gay, para você ver como que era discriminatório, né, a história. Então o movimento gay cresceu junto com o movimento anti-AIDS no Brasil, né? Anti-HIV no Brasil, anti-AIDS anti-HIV, que era um movimento de prevenção ao HIV. A lei de doação de sangue, por exemplo, é dessa época, porque ela considera inclusive pessoas tatuadas não aptas a doar sangue. E com base em qual cientificismo isso acontece, né? Com base em qual ciência que isso acontece? É uma lei de 1988, se não me engano, a gente pode até se corrigir depois. Toda a ciência evoluiu para fazer a detecção do vírus HIV. Inclusive, hoje em dia, o movimento de HIV no Brasil, de combate ao HIV no Brasil, fala da questão do indetectável, né? Que a pessoa que é indetectável ela não transmite. Eles estão começando a discutir isso agora. E a gente não soube também dar o salto de qualidade, que é o salto de qualidade de desvincular o movimento LGBT do movimento anti-HIV, né? O que é ruim com isso? É ruim para os dois lados. É ruim para o movimento LGBT, que fica vinculado a um movimento anti-HIV, e é ruim para o movimento anti-HIV porque ele vê a verba pública destinada a movimentos anti-HIV serem usados pelo movimento LGBT. Isso é um erro do movimento LGBT e do movimento anti-HIV? Não, é um erro estrutural da sociedade que não soube fazer esse salto de qualidade e separar os dois. São leis arcaicas que a todo momento nos fazem não acessar necessidades básicas. Por exemplo, tem a questão da doação de sangue, tem a questão da retificação de nome, que era o Pacto de São José de Costa Rica, que é antigo e que ano passado o Brasil decidiu fazer uma resolução para poder fazer a retificação de nome. São essas necessidades básicas de acesso à saúde, respeito do nome social no lugar de saúde, técnicas e práticas para que o atendimento na saúde ele seja mais inclusivo, né? Para que você não chegue no posto de saúde, por exemplo, fala lá, o viadinho veio aqui poder saber o atendimento, né? Porque é assim que acontece, basicamente, né? E aí isso faz com que a gente não acesse direitos básicos que são garantidos a todos os cidadãos, né? A gente tinha uma lista, mais ou menos, se eu não me engano, são 86 direitos básicos que por conta da legislação não são negados, assim. A gente não consegue acessar e a gente tem de brigar por eles, e eles são direitos básicos garantidos a todos os cidadãos. E, assim, só para a gente ir já caminhando para o final, com relação a esses direitos básicos, você espera algum avanço aí pela frente? A gente vê que a situação está um pouco complicada, mas o que você espera para o futuro com relação a esses avanços? A gente não deixa de lutar nunca, né? A gente quando se reconhece
mulher trans ou quando se reconhece LGBTQI, a gente já reconhece que a gente tem um lugar de luto, que é o lugar de luto pelos direitos básicos o tempo todo. A conjuntura não pode ditar a nossa vida, né? Infelizmente nós vivemos uma conjuntura no Brasil hoje em dia. A gente vê um governo racista, um governo fascista, um governo ditatorial, né? Que coloca, que por um decreto destrói os conselhos. Eu já falei isso na entrevista e repito, os conselhos eram a participação da sociedade dentro do governo, né? Mas a gente não deixa de lutar, não. Então o que a gente espera é tentar defender os nossos postos e lugares de decisão na política, né? Ocupar esses espaços que normalmente não são ocupados por mulheres trans, por mulheres negras, por LGBTQIs, e aí com isso implantar políticas públicas que possam melhorar essas leis ou até fazer com que essas leis deixem de ter validade, né? E ao invés de fazer o advocacy, que é defender que essas leis caiam através de outras pessoas, a gente fazer isso diretamente. Tenho esperança? Tenho, né? Lá nos Estados Unidos, com 2 anos de eleição de Trump, ocorreu essa eleição dessas mulheres que defendiam, né, essas políticas públicas melhores para toda a população. Eu acho que a gente está passando por um momento de trevas que vai passar, sabe? Assim, acho que depois da tempestade sempre tem uma bonança, a gente consegue perceber isso. É uma lástima que a população brasileira tenha acreditado nesse projeto. E aí o nosso dever, eu acho que é combatê-lo o tempo todo para que os avanços consigam, né? A gente tem avanço, por exemplo, a universidade. Eu entrei na universidade, num concurso público, eu trabalho no HU da Universidade Federal de Juiz de Fora, levei meu documento de identidade, com 2 dias todos os meus documentos já estavam com meu nome retificado. Então, assim, os avanços existem, acho que a gente precisa pautar eles, precisa estar, né, nos espaços para poder pautar. Eu não posso dizer com toda certeza, mas eu acho que dos servidores da Universidade Federal eu sou a única mulher trans. Eu não posso dizer com toda certeza, mas perceber isso, assim, que o meu movimento de mulher trans vai abrir espaço para novas mulheres trans chegarem na universidade e terem respeito ao uso do seu nome social, mulheres e homens trans, né? Ao uso do seu nome social, do respeito à sua identidade de gênero. Muito obrigada, Dandara. Obrigada por ter comparecido aqui, vindo com a gente bater um papo sobre um assunto tão relevante. Você tem um canal, né, que fala sobre isso. Isso mesmo, Carol. Eu agradeço o convite. Eu tenho um canal, ele chama Revolutrans, no YouTube. E aí você pode acessar lá o meu canal. Agora a gente está falando um pouco de Angela Davis, que é a base do feminismo negro-americano, que a gente entende que nos ajuda a entender qual é o nosso momento no feminismo hoje em dia no Brasil. Mas eu falo também sobre a minha transição, falo sobre os processos de hormonização que eu faço ligado a um médico lá do HU mesmo. Então, assim, falo sobre essa questão da segurança, inclusive na hormonização, e do quanto é importante esse acesso à saúde pra gente lá, pra gente poder fazer tudo com segurança. Então você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, @TV Fora da Caixa no Facebook, no Twitter, também no Instagram. E eu agradeço mais uma vez a presença da Dandara aqui, trazendo mais informação pra gente e na palma da nossa mão.